Vamos falar do Flamengo. Eu tô falando na ordem, né? Sim. Vasco, Botafogo, Flamengo. E vamos tentar ser breve, por mais que o assunto que envolve o Flamengo hoje é mais uma goleada, né? Se destacando muito como o melhor ataque do Brasil, se destacando como a melhor defesa do Brasil. E aí, no último jogo antes do Mundial, o Flamengo aplica uma goleada num time que nos últimos anos vem bem pra caramba, mas que esse ano já tomou algumas pancadas, Um momento difícil. não vem bem. Alguns até dizem que estão fazendo corpo mole para derrubar o treinador, não sei se... Bem, e o que você achou desse jogo, Leandro? Assisti o jogo, primeiro tempo, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Vou deixar bem claro isso aqui. Arrascaeta meteu o gol, mas mal. Deixar bem claro. É um jogador diferente, mas tá mal. Mas é o artilheiro do Brasil, né? Artilheiro do brasileiro, Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo foi atropelo, irmão. A avalanche desceu. Aí os caras acho que tomaram a trava no intervalo, né, do seu treinador. E aí? Estamos ganhando, mas, pô, vamos jogar. E aí o Flamengo veio pra cima e atropelou. Atropelou sem dó. Lembra que eu falava pra você do Varela? Lembra que eu falava pra você? Lembra? Varela ontem... Dá uma sequência pra esse cara. Dá uma sequência pra esse cara. Esse cara é bom jogador, é bom lateral. Eu falava pro meu pai, é bom lateral. Eu falava pro Glaucio. Dá uma sequência... Irmão, dá uma sequência, passa confiança pro cara. O cara é da seleção do país dele, pô. E vem partida. provando. E outra coisa, tá? O cara nunca foi aí pra mídia, nunca foi pra isso, foi aquilo. Sempre ali trabalhando. Então, tá aí, ó. Merecedor. Trabalhando. Leandro, eu lembrei um pouquinho... Léo Ortiz. Eu lembrei um pouquinho de você naquela jogada do Varela. Tu viu? Quando ele recebe o dele. lançamento, dominou. E Bum. certinho pro Michael. Eu lembrei de você. Então, é isso aí. O Rossi demais. Léo Ortiz demais. Alexandre bem demais. Danilo bem também pra caramba. Eu fui contra. Pra mim o Léo Pereira não podia sair. Mas Danilo bem. Entendeu? Moleque bem, o garoto bem. O Everton, né? Everton Araújo. Bem. Entendeu? O Gerson bem. Bruno Henrique mal. Arrascaeta mal. Mas o Flamengo meteu 5. Então, se tivesse bem... Cara, o Flamengo tem essa vantagem, né? Não, o Varela vem, pô. Varela contra o Palmeiras jogou na lateral bem. Depois foi pro meio melhor ainda. Pô. Jogou na lateral esquerda, foi bem. E quase fez um golaço ontem. Entendeu? Você viu a jogada? Então tem que parabenizar o time. É o que eu falo pra você, é o elenco. O Flamengo tem elenco. E eu fui muito criticado desde o ano passado, que eu dizia aqui no nosso programa. O Varela é o melhor lateral do Flamengo. Mas a gente tinha o Wesley. Tem. O menino tá numa boa fase, né? Tem algumas deficiências que a gente sempre reclamou aqui, que é o cruzamento. Mas é um cara que tem um vigor físico e vem evoluindo cada vez mais. E, quer dizer, e agora o Varela tá tendo um pouco mais de espaço e o Brasil tá começando a ver, de fato, a qualidade desse jogador. E você sempre falou isso desde o ano passado. Como que pode o jogador ser titular da sua seleção, não jogar bola? Mas da seleção do Uruguai? Uruguai não. Uruguai, né? Uruguai. Quer dizer, uma das seleções mais tradicionais do mundo, que sempre revelou bons jogadores. E o resultado agora a gente está vendo, né? Num momento fantástico do Wesley, que segundo os números, é o jogador hoje mais valioso em termos dessa molecada que vem da base e jogando atualmente no Brasil, né, Leandro? Acredito que vai embora depois do Mundial aí. O Wesley. Já deve estar até negociado, só que não revelaram. Mais uma convocação com a seleção, provavelmente deva ser titular na seleção, né? Deva ser titular, não sei. E consequentemente aí vai jogar um Mundial pelo Flamengo. Acredito que depois do Mundial vai abrir-se a janela, né, para a Europa, e aí o Wesley vai ser vendido aí. E aí o Flamengo contrata outro lateral, mas... Para ser reserva do Varela, né? Teoricamente. Teoricamente, né? Mas... Agora, Leandro, tem um detalhe que eu sei que você vai querer agora tirar onda com a minha cara. Não, jamais. Ah, tu vai lembrar. Mas eu deixo eu concluir, pra tu já não me... Vá, cortar. Boa, não vou, porque o início vai ser... Sim. Tu vai ter razão, mas deixa eu concluir. Sim. Tem um jogador que tem caído
nas graças da torcida. A torcida hoje tem tido ele como um dos xodozinhos e vem evoluindo, que é o Luiz Araújo. Sim. Que era um jogador que lá atrás eu critiquei muito por conta do alternância de desempenho. Boa partida no jogo, ficava 2, 3, que para mim não mudou muito não. Os últimos jogos têm sido de fase boa, inclusive no jogo de ontem, nesse jogo contra o Fortaleza, ele fez 2 belos gols, deu assistência, foi um dos destaques dessa partida ao lado do Varela, que eu posso, na minha cabeça, os melhores de campo ali. O Gerson também ontem, ainda a gente espera muito mais dele, mas também jogou uma boa partida. Mas resumindo, o Flamengo tem uma vantagem que poucos times têm, né? Porque o Flamengo tem um ataque de jogadores que tem hora que a torcida fica com ódio tremendo, mas tem hora que decide. Sim. E eu ainda coloco ainda o Luiz Araújo nessa lista. Então você tem lá Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, o Plata, deixa eu ver mais algum do ataque. Oi? Pronto, mesmo padrão, Cebolinha. Esses 5 jogadores são muito parecidos, que são jogadores que jogam pelos cantos, abertos. E tem dia que a torcida quer matar cada um deles. Sim. E tem dias que eles decidem. E ontem foi o dia que o Luiz Araújo decidiu. Que partida. Esse cara estava em todo lugar do campo. Eu não sei nem qual foi a posição que ele jogou ontem. Ele foi escalado no meio, sim, mas ele estava ali atrás, ele estava de um lado, ele estava do outro, ele estava... Que partida desse Luiz Araújo, hein? Agora pode brigar comigo. Não vou brigar com você. Pra mim é um jogador de segundo tempo. Poxa. Pra mim é um jogador de segundo tempo. Pra mim ontem no primeiro tempo não jogou nada. No segundo tempo ele jogou. Fez gol. Pra mim é um bom reserva. Pra mim ele não tem condições de ser titular com a camisa do Flamengo. E eu deixo isso bem claro. Quando ele joga titular, ele é um. Quando ele entra no segundo tempo, ele é outro. Aí eu já vejo o torcedor do Flamengo pedir ele na seleção brasileira. Esquece, pô. Não tem condição. Pô, pelo amor de Deus, pô. Longe disso. Pô, longe, muito longe. Longe disso. Muito longe. Quando ele entra no segundo tempo, ele, porra, produz pra caramba, ajuda pra caramba, finaliza, é uns que finaliza mais ali no Flamengo, ali, se você puxar os números, é ele que chuta mesmo. Mas chuta ele. Mas pra mim é jogador de segundo tempo. Leandro, e o que você me diz de boa parte da mídia e de boa parte da torcida em que Flamengo, com todos esses números muito lá em cima, né? Tem gente que não gosta de números. E eu acho que pra mim... Eu sou um. Mas eu acho que números norteia. Eu sou um. Através dos números, mas através dos números você tem o norte. Sim. Você precisa trabalhar com dados, com números. Mas eu não sou... O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Com todos esses números, né? O Flamengo foi campeão contra o Botafogo na Copa dos Campeões, né? Supercopa. O Flamengo foi campeão estadual. O Felipe Luiz, se eu não tiver enganado, só 4 derrotas, é isso? Somente 4 derrotas. E recentemente sendo criticado pra caramba. E o Flamengo com números bons. Aí chega no jogo de ontem, 5-0. Por mais que você comentou aí que o primeiro tempo não foi essa partida toda, mas então eu vou falar só do segundo tempo. Nessa chamada de puxão de orelha que você falou que o Luiz Felipe deve ter dado no vestiário. Cara, que time organizado. Eu vi o time do Flamengo no segundo tempo aplicar essa goleada no Fortaleza sem fazer muito esforço. O que você via era a bola de pé em pé, muito certinho. Poucos erros. Afinal de contas, o Felipe Luiz é esse treinador dessa goleada contra o Fortaleza ou é aquele que estava sendo criticado recentemente? Não, eu acho que o Felipe Luiz está num momento bom, cara. Eu acho que a gente tem que ir com calma, né? Nem quando você ganha... É isso tudo, termômetro, quando perde também é isso. Então acho que... E outra coisa, o torcedor do Flamengo é isso aí, independente do Felipe Luiz, por ser ídolo do Flamengo, ganhou tudo no Flamengo, hoje ele está na outra posição e ele vai ser cobrado. Ele nunca tinha sido cobrado como treinador, ele foi cobrado. E ele sabe que ele deu mole em alguns jogos, ele mesmo reconhece isso, entendeu? Então acho que nós temos que ir com calma com o Felipe Luiz. Tem tudo para ser um dos melhores aí, treinadores, isso é fato. Porque o futebol é resultado e com uma carreira tão curta que ele já tem no currículo já títulos importantes. Mas eu acho que ele tem sua parcela. Tanto na vitória quanto na derrota, quanto oscila muito, ele tem a sua parcela de por ele ser o comandante, né? Sim, Lembra sim. que você ano passado sempre citava isso do Tite? Sim, sim. Né? Que ele que é o comandante. E a mesma coisa o Felipe Luiz.
Mas o torcedor do Flamengo é assim mesmo, sempre cobrando, né? Nós, antes do programa nós encontramos o Fernando lá, né? Isso. O Fernando jogou com a camisa do Flamengo e eu falei, pô, Fernando, você jogou lá, você sabe como é que a cobrança é. Incrível, então a cobrança ela vai ser sempre ali, né? Por isso que eu tô te falando, eu até falo com o Glaucio, falo com meu pai, falo com o meu próximo amigo. A questão não é porque a gente quer ver sempre o Flamengo jogando bem, pelo elenco que ele tem, pelo plantel que tem. Sei que, pô, é ser humano, vai ter dia que vai estar mal, mas a gente quer ver sempre o Flamengo jogando bem, pelas peças que ele tem, né? A gente quer ver, pô, caraca, jogando bonito mesmo. Pô, não é o melhor elenco? Não é o melhor plantel? Não são os melhores jogadores? É isso que a gente quer. Eu sei que, pô, não vai, isso aí vai acontecer. Vão oscilar pra caramba. Mas o torcedor do Flamengo é isso. É muita cobrança, né? No ano passado, eu e você comentamos muito sobre esse assunto que eu vou falar agora aqui também. A questão física, a comissão de futebol, o departamento de futebol, na época do Tite, além de muitas contusões, fisicamente o time do Flamengo cansava rápido. Era um time que ficava muito claro que tinha um problema dentro do departamento médico. Os últimos jogos do Flamengo, a gente tem visto, além de uma recuperação dos seus melhores jogadores, né, dos grandes jogadores do time, a gente tem visto o Flamengo com mais disposição física, se contundindo um pouco menos. Mas o mais importante, Leandro, os jogadores voando, correndo. Aos 45 do segundo, um exemplo que eu vou dar, eu posso dar vários, tá? Gerson pega uma bola ali na entrada da área e vai até a área adversária, e o jogo praticamente já nos acréscimos do segundo tempo. É notório, pelo menos da minha parte, eu não sei se é da tua parte, o time no período Tite era muito bom, mas se contundia muito e fisicamente estava mal. É quase o mesmo time, porém com uma disposição física diferenciada. Você consegue perceber o que eu tô... Fisicamente, hoje, o time do Flamengo, talvez, nos últimos 2, 3 anos, esteja talvez no seu melhor momento. Rogério, eu não tô lá dentro mesmo para ter essa observação exata ali. Mas se você olhar bem, eu acho que vai muito de cada jogo. Cada jogo. Eu acho que você tendo essa análise. No meio de semana passada, teve um jogo da Libertadores. Se você olhar bem, o Alexandre teve cãibra. Porque a exigência do jogo foi, né, que o Flamengo tinha que ganhar, porque se não ganha, não classifica. Então, a sua cabeça vai ali, meu irmão. E a cabeça, nego fala que é o coração. Não, é a cabeça. Se sua cabeça não tá boa, meu irmão, esquece. E aí, porra, o Alexandre teve uma hora que teve cãibra. Então, no outro jogo, meu irmão, se for mais tranquilo, teoricamente, teu corpo dá uma relaxada. E aí você, viu que no jogo ontem, teoricamente, foi mais tranquilo que o do meio de semana. Bem mais tranquilo. Então, no primeiro tempo, o Alexandre passou bastante. Agora, no segundo tempo, como é que ele estava? Estava mais, avançando mais. E aí, o time do Flamengo foi para cima. Claro que as contusões, né, diminuiu bastante, isso é fato. Com certeza, teve um erro ano passado da parte física com o seu departamento médico, isso é fato. Não precisa nem estar lá dentro, você percebe. Hoje não, tem menos. Mas por que tem menos? A gente até brinca, né? Eu brinco aqui que, não gostei que tirou o Léo Pereira, mas o Felipe Luiz, junto com a sua comissão, o que tá fazendo? Ele tá rodando o elenco. Percebo. Tá claro isso. Tá claro isso. Tirou o Léo Pereira. Aí jogou o Danilo. No outro jogo, na oportunidade, ele vai tirar o Léo Ortiz. Então ele tá revezando por causa do quê? Por causa disso. As laterais ele faz isso com frequência. Direto, com frequência. Tirou o Wesley, botou o Varela. Entendeu? Então, ele tá fazendo, né, essa mudança já pensando nessa pergunta que você me fez, entendeu? Então, acho que, claro que vai ter contusões, vai ter, mas eu acho que vai ter muito menos e todos vão estar bem preparados fisicamente. Eu tô percebendo um time... com o momento, e teoricamente, com o ritmo de jogo, todos. Eu percebo um time que corre mais do que aquele time do Tite. Então... Eu percebo um time que corre mais. Aquele outro parecia um pouco mais cansado. Mais cansado, né? Parecia um pouco mais cansado. Sim. É basicamente o meu time.